Neste vídeo vamos resolver aqui a número 6 de 12º ano, de conteúdos de 12º ano, cujos conteúdos são espaço, probabilidades e probabilidades. Portanto, aqui o início deste tema. Então, aqui na primeira pergunta dizia o seguinte: escolhe só acaso um aluno na escola. Considera os acontecimentos. O aluno é um rapaz, o aluno usa óculos. Qual das expressões seguintes designa o acontecimento? O aluno é de sexo feminino e não usa óculos. Então vamos lá ver. Eu posso definir o aluno ser do sexo feminino como sendo o contrário de ser rapaz. Depois temos aqui o I, que vamos utilizar aqui a interseção. E não usar óculos é também o complementar do nosso B, que era usar óculos. Então significa que a nossa expressão pode ser definida através do acontecimento delineado ali na linha B. Passando ao exercício 2. Num saco existem 12 bolas indistinguíveis ao tato, numeradas de 1 a 12. As bolas com números pares são azuis, então vamos lá colocar aqui as azuis, então seriam a 2, 4, 6, 8, 10 e 12, e as com número verde são as outras, as restantes, portanto são as com número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Na primeira pergunta diz o seguinte: supõe que se extraem simultaneamente e ao acaso, e esta designação aqui, simultaneamente e ao acaso, significa que a ordem da extração das bolas não interessa, então eu posso logo definir que em termos de probabilidade, uma vez que vamos precisar fazer a cálculo da probabilidade, vamos utilizar a regra ou lei de Laplace, cuja probabilidade de um acontecimento é dada pelo quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Então ficaria aqui nos casos possíveis, das 12 bolas, escolher 3 ao acaso. E agora nós queremos saber qual é a probabilidade de obter uma única bola azul. Então, das bolas azuis nós temos 6, vamos escolher apenas uma. No entanto, ainda nos faltam escolher mais duas, e essas duas vão ser escolhidas dentro do outro conjunto das bolas verdes, que também são 6. Ora bem, vamos calcular a probabilidade. Portanto, na parte do numerador, ficaria então 6 vezes 6 combinações de 2, que ficaria igual a 90, a dividir pelo número de casos possíveis, que é 220. Reduzindo aqui a fração, vai dar 9 sobre 22. Agora, suponha agora que as bolas são retiradas da caixa sucessivamente e são dispostas da direita para a esquerda, ou seja, são dispostas por uma determinada ordem. Então, significa que para esta questão, o nosso número de casos possíveis já seria 12 fatorial, ok? Porque elas vão ser dispostas por uma determinada ordem. Qual é a probabilidade das bolas que têm um número que é divisor de 12 ficarem juntas? Então, para ser divisor de 12, vamos colocar aqui os números possíveis. Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então, nós queremos que estas 6 bolas fiquem juntas. Então, aqui no nosso número de casos possíveis, nós podemos dizer que, ou seja, este grupinho de 6 fica junto, portanto, então significa que elas podem ser dispostas de 6 fatorial maneiras, e depois as restantes 6 bolas podem ser colocadas por qualquer ordem e podem trocar com este bloco. Então significa que vamos ter 7 fatorial maneiras de trocar o bloco com as restantes bolas. Portanto, a probabilidade aqui ficaria 6 fatorial vezes 7 fatorial a dividir por 12 fatorial. Vamos colocar isto na forma de fração irredutível. Vou só colocar aqui na calculadora, portanto 6 fatorial vezes 7 fatorial. Vou já colocar tudo a dividir por 12 fatorial e vamos apresentar isto na forma de fração. 1 sobre 132. Agora, na situação B, eu quero que as cores fiquem alternadas, ou seja, ou fica azul, verde, e assim sucessivamente, ou ao contrário. Então significa que aqui no nosso número de casos, eu peço desculpa que aqui em cima enganei, mas era casos favoráveis. Aqui no nosso número de casos favoráveis, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que há duas maneiras de alternar as cores. Ou fica verde seguida de azul, ou azul seguida de verde. E depois, dentro das bolas de cada cor, também podem trocar lugar entre si, uma vez que são de bolas numeradas e distintas. Então significa que fica os nossos casos favoráveis a dividir pelos nossos casos possíveis. Fazemos o resultado também na calculadora e vamos apresentá-lo na forma de fração irredutível.
então a fazer o cálculo. Isso vai dar igual a 1 sobre 462. Agora, na linha C, as azuis não ficarem todas juntas, ou seja, poderiam ficar algumas juntas, mas não todas, então aqui se calhar o melhor era pensarmos na situação contrária, ou seja, vamos ao total colocar todas as situações em que elas ficariam juntas. Portanto, então, ao total, que é o que está definido no fundo no nosso número de casos possíveis, vamos tirar as situações em que as bolas azuis ficavam todas juntas. Então ficava um bloquinho formado por 6 bolas que podem trocar lugar entre si. E por sua vez podem trocar lugar com as outras bolas, de 7 fatorial maneiras. Portanto, a probabilidade seria 12 fatorial menos 6 fatorial vezes 7 fatorial, tudo a dividir por 12 fatorial. Então, fazendo o cálculo, seria igual a 131 a dividir por 132. E está resolvida esta questão aula. Vemo-nos no próximo vídeo.